Olá, mais uma vez, sejam bem-vindas aqui no É Hora de Realizar. Vamos realizar, não podemos parar. Eu sei que o momento é muito difícil para todo mundo, mas a gente tem que olhar para frente, tá bom? Vamos olhar para frente, vamos viver um dia de cada vez, já que não dá pra gente fazer longos planos, né? Porque estamos num momento completamente, absolutamente instável. Então não vamos criar aí grandes expectativas, mas vamos tentar manter o equilíbrio, vamos tentar ficar focados aí com o nosso momento, com aquilo que é importante pra gente. Eu sempre venho falando isso aqui pra gente justamente não perder o foco. E aquilo que eu falo pra vocês, eu falo pra mim também, né? Sempre frisando isso. Hoje uma dúvida que eu vim trazer aqui pra gente é a dúvida do Canvas, né? Que é uma ferramenta aí que mostra uma forma mais fácil, uma forma mais prática da gente ter um modelo de negócios, da gente ter um desenho do nosso modelo de negócios, né? Eu particularmente, eu simpatizo com a ferramenta, eu acho que ela ajuda bastante, eu acho que ela promove alguns insights, mas tem pessoas que não gostam, né, da ferramenta. Então eu queria aqui, já sem demais mimimi, né, vamos compartilhar aqui a tela do meu computador. Vamos mostrar aqui, ó. Então eu criei aqui um modelinho personalizado, né, até coloquei a minha logo aqui. E ele vem nesse formato aqui, obviamente aqui ele tá, eu coloquei, né, numa planilhinha de Excel, eu coloquei ele aqui numa, deixa eu esconder essa barrinha de ferramentas aqui, gente, barra de tarefas aqui, não, na verdade não é isso, eu vou colocar aqui, ó. Vocês não sabiam como faz, agora já fica sabendo. Barra aqui, ó, configurações, barra de tarefa. É aqui, ó, que eu quero, para não ficar aparecendo, para ficar mais limpo aqui a apresentação para vocês, tá vendo? Então a gente coloca aqui. Então eu criei, né, obviamente voltando num modelinho, uma folha A4, mas isso aqui vocês podem fazer uma forma num papel, por exemplo, cartão, papel cartolina, né? Vocês podem fazer naquela cortiça, né? Tem muitas empresas ainda que usam na cortiça. E tem aplicativos, viu, gente? Para quem gosta mais de tecnologia, tem aplicativos também para isso. Não coloquei aqui porque como a gente lida aí, né, com ferramentas ainda manuais, porque são as que funcionam para esse público que eu falo, que são pequenos empreendedores, pequenas empreendedoras, sobretudo, né? As mulheres aí empreendendo, e eu sei que algumas têm dificuldade em mexer com essas ferramentas, que têm dificuldade em entender essas ferramentas, por isso que a gente traz aqui, que é justamente para facilitar o conhecimento para vocês. Então, assim, se vocês olharem para ela, né, ela vai estar, olha, se eu até colocar aqui, eu não sei se vai dar para vocês visualizarem, se eu colocar aqui, ó, para impressão, por exemplo, vocês vão ver que ela vai ocupar toda a folha, tá vendo, ó? Acho que dá para vocês verem, né? Minha tela tá aqui em cima, então vou voltar, tá? Vocês podem, obviamente, imprimir assim, só que aí, como que vocês vão usar ela? Vocês vão usar ela ou escrevendo a lápis, né, para ir apagando, porque isso aqui é uma coisa que vocês vão sempre estar ajustando. O Canvas, ele não é definitivo, ele é uma ferramenta que semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, dependendo aí da sua necessidade, dependendo do seu momento, dependendo de fatores secundários, terciários, né, motivos de força maior, né, visto aí, de repente, fatores climáticos que possam influenciar, que a gente não tem nenhum tipo de controle, né, sobre essa situação, vocês podem então mudar, tá? Então eu coloquei aqui para vocês
E aí a gente vai falar de cada tópico aqui, dando exemplos para vocês entenderem, compreenderem. E eu vou citar o meu exemplo para ficar mais fácil para vocês, tá? Aqui em cima tem um cabeçalho, ó, projeto criado por, vocês dão um nome, quem criou o Canvas, e coloquem a data. É sempre bom colocar a data até para a gente ter uma referência de quando foi feito e tudo mais, tá? Então, assim, a gente começa normalmente aqui pelo meio, ó, pelo centro, tá? Porque tem a forma correta de fazer, não é uma forma aleatória, não é de qualquer jeito, não. Então, a gente vai começar primeiro pela proposta de valor. E o que é essa proposta de valor? É justamente o que nós entregamos. Então, qual é o serviço, o produto, e eu diria até a experiência que a gente entrega para o nosso cliente, tá? Então, exemplos, vamos colocar aqui, ó, proposta de valor. Eu não sei se vai dar para vocês verem aí, principalmente quem está no celular, eu fico com essa preocupação, que fica muito pequenininho, né? Vamos ver aqui. Proposta de valor. Então, usando o meu exemplo aqui, o que eu entrego, tá? Eu entrego insights, conforme segmentação, tá? Eu entrego, ó, esse aqui é um, tá? Eu entrego mentorias customizadas, tá? Então, assim, não tem uma igual a outra. Eu entrego melhorias nos processos, tá? Pode estar incluso na mentoria? Não necessariamente, tá? Mas eu coloco lá como uma entrega que eu faço, melhoria nos processos. Eu entrego experiências, tá, de resultados, tá? Quando a pessoa, ela promove uma ação que eu indiquei, ela experiencia um resultado diferente. Às vezes o resultado não sai como a gente quer. Acontece, né, gente? Óbvio, porque são testes. A gente vai fazer um teste. No empreendedorismo é muito bom a gente ter essa cabeça aberta, a gente tá bem aberto, porque tudo é risco. E tem coisas que a gente consegue controlar e tem coisas que a gente não consegue controlar. Eu diria que a grande maioria a gente não consegue controlar, tá? Então, o que eu entrego? Eu entrego também algumas ferramentas de inovação que eu crio essas ferramentas para o meu cliente, tá? Então, a partir de uma ferramenta que já existe, né, uma coisa que já está no mercado, eu dou o meu toque especial, tá? Alguma coisa que eu vejo ali que é importante, que fique com a minha cara e que eu acho também que se identifica com o cliente, eu também entrego para ele. E isso diferencia todo o meu projeto, tá, gente? Então, é o que vocês entregam, a sua proposta de valor, o que vocês estão oferecendo para o cliente de vocês. Se é, por exemplo, uma bolsa, o que tem por trás dessa bolsa, o que vem por trás, quando você entrega, você pode dizer que entrega a alegria, a satisfação em ter a sua bolsa com a sua cara, se é uma bolsa customizada, se é um material customizado, que isso é muito legal e está muito em alta hoje, né? A gente está preocupado com o nosso meio ambiente, então se você usa um material ecológico, você pode explorar isso, porque as pessoas valorizam, existe um grupo de pessoas que valoriza isso. Então, estou dando aqui alguns exemplos para vocês colocarem aí no segmento de vocês. Deixa eu ver se eu lembro de mais algum aqui, por exemplo, um salão de beleza. Ele entrega o que? Uma experiência de autoestima. Então, a mulher, quando ela entra no salão de beleza, que ela vai lá arrumar o cabelo, aliás, estou precisando arrumar o meu, né, gente? Mas com esse tempo de Covid, a gente vai se virando. Então, ela entra no salão de beleza e ela entra de uma forma. Ela recebe, né, aquele tratamento no cabelo ou aquele tratamento nas mãos, nas unhas, e ela sai de lá
completamente diferente, ela sai com outra autoestima, ela sai mais feliz. Então você entrega essa experiência para ela. Então a gente precisa colocar isso lá no nosso Canvas. Isso precisa ficar muito bem definidinho para a gente. O que a gente entrega? E quando a gente fala, um detalhe assim muito importante, quando a gente fala proposta de valor, vamos lembrar dos nossos valores, né? Então, assim, eu entrego algo que também está em consonância com os meus valores. É sempre bom a gente lembrar e a gente estar em congruência com isso, em tudo que a gente fala, em tudo que a gente promove, em tudo que a gente faz. É muito bom a gente sempre, a gente está se vigiando, a gente está se policiando, não como uma coisa que seja, como que eu vou colocar para vocês, uma cobrança maçante, não é isso. Uma coisa natural, que é sua, e você tem essa preocupação de mostrar quem você realmente é, o que você realmente faz, através do produto ou do serviço que você entrega, que você oferece para aquele cliente. Tá bom, gente? Então, eu espero que tenha ficado bem clara aí a ideia da proposta de valor, tá bom? E aí a gente vem então para a parte do cliente, tá? O segmento do cliente, né? A gente vem para essa parte aqui. Então, fomos nessa, depois vamos lá para a última coluninha aqui, que é o segmento de valor. É onde eu vou direcionar o cliente ideal. Quando a gente fala aí da persona, tá muito em alta esse tema. Algumas instituições aí usam o termo avatar, né? Quem é meu avatar, quem é minha persona. Então, eu vou descobrir aqui no segmento, na segmentação do cliente, porque é onde eu vou desenhar, para quem que eu vou oferecer isso que eu acabei de falar agora, da proposta de valor. Quem é esse meu cliente? Quem é a persona? Quem é o cliente ideal? Ele é homem? Ele é mulher? Ele é jovem? Ele é uma pessoa mais madura? Ou ele é uma pessoa da terceira idade? Ele tem uma religião que ele segue, né? De repente você segmenta ali os clientes que são católicos, os clientes que são protestantes, os clientes que são evangélicos, os que são do candomblé, espíritas, enfim, bom, já falei quase todos aqui, né, gente? Mas, enfim, então você lista ali de acordo com o seu segmento, né? Se são crianças, se tem alguma afinidade com algum partido político, né? É bom a gente não misturar isso, mas tem empresas que acham que isso é importante. Afinal de contas, a gente vende para pessoas de várias vertentes políticas, né? Mas a gente tem empresas aí que não vendem para a esquerda e tem empresas que não vendem para a direita, por incrível que pareça. Então, são coisas que você vai desenhar e ver quem é esse cliente, aonde que esse cliente se encaixa nessa sua proposta de valor, tá? Então, é o segmento do cliente. Eu acho que é mais fácil, a partir do momento que você tem esse produto, essa proposta de valor, o que você vai entregar, você consegue desenhar quem é o seu cliente. Eu acredito que seja mais fácil assim, tá? Depois, como vai ser esse relacionamento com esse cliente, né? Porque tem muitas pessoas que fazem o pré-venda, fazem a venda e esquecem do pós-venda, né? Então, é importante a gente manter e ter também o pós-venda. É muito importante isso. Eu sei que a maioria de vocês já fazem isso, já tem um sistema para isso, já tem uma padronização para isso, mas é sempre bom a gente frisar da relação com os nossos clientes. Eu sempre procuro, na medida do possível, estar próximo aos meus clientes, estar sempre proativa, estar sempre disponível para o que eles precisam. Então, a gente precisa mostrar isso de alguma forma. E aí a outra parte, obviamente, já vem aqui, que são os canais. Como que eu vou me comunicar? Então, como é que eu vou fazer a venda? Como é que eu vou fazer a pré-venda, a venda e o pós-venda para o nosso cliente? Que canais
eu vou utilizar, né? Então aqui, se vocês olharem, tem aqui o celular com as mídias sociais, tem a TV, tem o rádio, tem revista, tem um folder, né? Eu vou distribuir folder. Eu sou um pouco contra, porque quem me conhece um pouquinho mais sabe da nossa preocupação, eu falei um pouco antes, com o nosso planeta. Então, se a gente puder evitar, né, papel, jogar lixo, enfim, essas coisas todas a gente evita. Então, vamos usar as redes sociais, que elas estão aí a nosso favor, é um recurso muito amplo, né? É só saber ter estratégias, é só saber você criar, né, novas estratégias para poder falar com esse cliente, para poder se relacionar bem com esse cliente. Então, esses são os canais de comunicação para você usar para manter o relacionamento com seus clientes, tá? Depois a gente passa, então, feito aqui a parte do cliente, a gente vai passar para o lado esquerdo do Canvas, que é justamente os outros quadros que vêm, as parcerias chaves ou parceiros chaves, que o nome já diz, perdão, gente, o nome já diz tudo, né? Parceiros chaves são as parcerias que você vai buscar. E aqui, gente, eu vou frisar uma coisa para vocês. Parceria, a gente tem que pensar que ambos os lados serão beneficiados. Porque tem muita gente por aí que só quer venha nós e vosso reino nada, né? E isso não funciona. Se funcionar, vai funcionar uma vez. Porque o outro lado também tem que ser beneficiado. Então, a gente tem que pensar numa aliança, né? Em algo que realmente seja bom para todo mundo, né? Seja bom para você, para o seu parceiro e, obviamente, para os clientes, tanto seu como do seu parceiro. Todo mundo sai ganhando. Então, a gente tem que pensar, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo aqui. Alguém que vai, eu tenho um salão de beleza, então alguém que vai no meu salão de beleza e tem um gasto de no mínimo X, né, vamos falar R$100, R$50, aí você vai estipular, obviamente, vai desconto de 10% na pizzaria da Vanessa, por exemplo, tá? E vice-versa. Quem consumir acima de tanto na pizzaria da Vanessa também ganha um desconto na unha, na mão, ou numa escova, ou numa tintura, enfim. Então, isso são onde os clientes, eles se cruzam, porque eles vão frequentar a pizzaria ou vão pedir na pizzaria da Vanessa e também vão buscar os serviços do salão da Márcia. Vejam que aí as coisas casam, né? São os mesmos clientes usufruindo de serviços diferentes, mas que todo mundo sai ganhando, tá? Então, só dando um exemplo aqui para vocês. A outra situação aqui são as atividades chaves, né? Quais são as atividades chaves que eu exerço, né? O que eu faço exatamente para entregar, o que eu faço, uma coisa puxa a outra. O que eu faço para entregar a minha proposta de valor, ou o meu produto, ou o meu serviço. Então, eu faço conteúdos que são agregadores, né, como e-books, como essa ferramenta aqui, por exemplo, né, são as minhas atividades chaves, né, gravo, né, os vídeos, faço algumas mentorias gratuitas, então são as minhas atividades chaves que vão realmente despertar o interesse para que eu entregue essa proposta de valor para o meu cliente, tá bom, gente? E aqui no quadro de baixo são os recursos chaves, o que eu preciso para fazer, né, e para entregar a minha proposta de valor. Então, eu preciso, por exemplo, de uma boa internet, eu preciso de um bom celular, eu preciso de um computador, eu preciso de uma webcam, eu preciso, se eu tenho um delivery, por exemplo, eu preciso de um motoboy ou de uma parceria, aí vem aqui a parceria, tá? Com alguma empresa que faça entregas,
Então, tudo que eu vou precisar, que está envolvido aqui, todas as ferramentas, todos os materiais, tudo que eu vou precisar, que envolva aqui as atividades chaves para eu entregar essa proposta de valor. Embaixo, gente, finalizando, então, eu tenho a estrutura de custos, que nada mais é as minhas despesas, nada mais são as minhas despesas fixas, quanto custa tudo isso, né? Toda essa estrutura, vamos dizer aqui, para eu entregar, e o meu fluxo de receita, que é justamente o que eu vou receber em troca de entregar a minha proposta de valor. Eu diria para vocês, se a gente fizesse aqui não tem como fazer agora, mas se a gente fizesse aqui um círculo, vocês iam perceber que todas elas estão interligadas. Isso funciona muito bem, eu acredito, né? Como falei para vocês, tem pessoas que não simpatizam com a ferramenta, mas eu acredito que isso dá uma visibilidade para vocês olharem, perceberem o que vocês precisam ajustar, o que vocês precisam mudar, da sua proposta de valor, o que você precisa melhorar, o seu segmento de cliente, ele está condizente com o que você está entregando, né? Os canais que você está utilizando, né? Os clientes estão nesses canais, eles estão nas redes sociais ou eles não estão nas redes sociais, onde a gente começa a refletir um pouco sobre o todo, sobre esse quadro todo. Por isso que ele normalmente é afixado em algum canto, ou na sua casa, no seu home office, ou no seu cantinho lá na empresa, que é justamente para estar sinalizando, para estar lembrando a gente dos ajustes que a gente precisa fazer. E outra coisa também, gente, é sempre bom fazer com mais de uma pessoa, óbvio, porque duas cabeças sempre pensam melhor que uma, não é verdade? Então, assim, eu falo muito com o meu Moisés, né? Então, ele que me ajuda a ter insights, a olhar as coisas, a pensar nas coisas, né? Não é assim, é assado. E aí você olha outro ponto de vista. Às vezes gera o conflito, mas o conflito, quando bem gerenciado, ele gera mudanças, né? E a gente começa a olhar com outro ponto de vista, a gente começa a olhar diferente. E a gente precisa estar aberto a isso, né? A gente não pode ser resistente o tempo todo. Às vezes a gente mas não pode ser. Então, eu acredito que isso facilite vocês, principalmente quem está criando um negócio agora, né, está iniciando o seu negócio, é uma ferramenta bárbara que eu acho que vale a pena você ao menos olhar e perceber cada ponto aqui, o que você pode colocar. E se alguém tiver dúvida, obviamente, deixa aqui o comentário, se eu não fui clara o suficiente ou não dei o exemplo suficiente, que às vezes a gente, né, fala e acaba perdendo aqui um raciocínio. Eu falo muito, reconheço isso, preciso melhorar essa parte, mas vocês fiquem à vontade para esclarecer as dúvidas e perguntarem, que a gente está aqui para isso. O que eu não souber, eu falo sempre para vocês, a gente vai atrás da informação. Tá bom, gente? Então é isso. Deixa eu voltar aqui com vocês. Aqui. A gente já volta aqui. E é isso, então. Mais uma vez, muito obrigada e até o próximo vídeo.